Olá, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da DCM. E hoje, galerinha, eu vou falar sobre um assunto muito importante para aqueles que operam aí no mercado financeiro, principalmente no Forex, tá? Este assunto realmente vai ser muito importante para você saber e como, né, isso pode impactar aí as suas operações e talvez até os seus resultados, tá? Eu fiquei até surpreso, porque acabei vendo aqui que no YouTube quase não tem ninguém falando sobre este assunto, tá bom? Mas é um assunto que realmente, para quem quer uma carreira no longo prazo, né, no Forex principalmente e nos outros mercados, é muito importante você saber sobre isso, tá? E nesse vídeo eu vou falar sobre o London Fix, né, que é chamado aí sobre isso que a gente vai falar agora neste vídeo, tá? Que basicamente, galerinha, é o fechamento de Londres, tá? Então, no fechamento da sessão de Londres, tá? É chamado de London Fix, ok? Quando acontece esse fechamento, Thiago? Esse fechamento acontece todos os dias às 4 horas da tarde aqui de Londres, tá? Então a gente está falando aí de 16 horas de Londres, beleza? No dia, agora que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? A diferença do horário de Londres para o Brasil, por exemplo, é de mais 3 horas aqui, beleza? Então, e às vezes chega a ficar 4 horas e uma parte do ano fica apenas 2 horas de diferença, tá bom? Então, é lógico que é muito importante você saber aí quando há mudanças nos horários, certo? E realmente identificar que horário é em Londres, beleza? Porque é fixo, tá? Ser às 16 horas de Londres, então você só vai ter que saber a diferença aqui do horário da onde você está, beleza? Mas o que é o London Fix, Thiago? London Fix, galerinha, basicamente é o horário, tá? Que é basicamente usado como benchmark dos mercados para realmente meio que estabilizar um preço realmente para os pares. Por quê, Thiago? Porque, lógico, durante o dia, por exemplo, olhando Libra ou qualquer outro par, tá? Mas usando Libra como exemplo, né? O preço sobe e desce durante o dia, certo? E as empresas grandes, beleza? Então a gente está falando aí de empresas grandes, um exemplo, né? Uma Microsoft, uma Apple, enfim, qualquer uma empresa aí de médio a grande porte, ela precisa, né, fazer pagamentos basicamente todos os dias. Então, tendo que fazer esses pagamentos e essas mudanças de moedas ou até uma compra de algum ativo aqui fora, ela precisa mudar possivelmente de moeda e depois fazer essa compra, tá? E aí, para facilitar, digamos assim, a saber exatamente o preço a pegar e pagar, é usado muito o fechamento do 4 horas de Londres para definir o preço realmente para aquele par. Então teve basicamente toda a sessão para se movimentar e aí 4 horas é o preço final, digamos assim, tá? Lógico que outras sessões têm também os seus fix, né? Também tem, é importante também as outras sessões como de Tóquio, como de Sydney, como de Nova York, por exemplo, também tem seus fix, os seus fechamentos que também podem ser usados também como esse benchmark. Porém, de Londres é o principal de todos. Por quê, Thiago? Porque aqui a sessão de Londres, principalmente por Forex, tá, galera? A sessão de Londres é onde vai ter o maior volume de negociações aí nesses pares, beleza? Então, fechamento de 4 horas de Londres é muito importante. Tá, Thiago, eu não trabalho para um banco, eu não trabalho para uma grande empresa, isso aqui acaba me afetando de uma certa forma? Sim. Por quê, Thiago? Porque quando chega ali, galerinha, perto de 4 horas e depois, alguns minutos depois das 4 horas de Londres, o preço acaba a ser afetado. Inclusive, se a gente olhar ontem, por exemplo, vocês vão notar que a mínima, né, que o euro, a libra dólar ontem fez, basicamente, foi às 3 horas de Londres, ok? Isso chama atenção. Então, chegou 3 horas, 60 minutos antes das 4, vocês podem ver que a libra deu uma paradinha, tá? Então, para você que é um trader de varejo, por exemplo, você já está carregando uma venda, neste caso, um exemplo, tá? Você estava carregando uma venda, chega perto de 3, 4 horas,
É um horário bom para quem é day trade, obviamente, pensar em tomar e pegar essa vantagem desse horário para pensar em executar, né? Ou melhor, fechar essa posição no caso, tá? Se a gente olhar o euro, por exemplo, a mesma coisa. Olha só a vela que parou exatamente na vela de 4 horas. Parou 4 horas e aí ficou caminhando. Se a gente pegar o dia anterior, então dia 30, tá? Hoje é dia 30, hoje é dia 1º, né? Ontem 31, ontem dia 30. Se a gente olhar aqui, ó, a vela máxima do euro, tá vendo? A alta do euro aqui foi a vela de 15 horas, né? Os últimos 60 minutos, então, da sessão de Londres. E depois o que aconteceu? Uma parada e talvez até uma correção começou no euro, depois, né, veio Londres, tá? 6, 7 horas começa a sessão europeia, foi aí daí que o euro voltou para cima mais uma vez. Pegando o dia anterior do que esse, então pegando aí o dia sexta-feira, né, dia 27, né, dia 27, olha só a alta do euro aqui, exatamente às 16 horas. Mesma coisa dos todos esses dias que estamos olhando. Olha, foi a alta do euro, começou o pullback, ficou basicamente a noite toda fazendo essa correção. Chegou 8 horas da manhã, 7, né? Como eu disse, entre 6 a 8 horas, Europa veio, levou o euro para cima mais uma vez. Dia anterior do que esse, dia 26, olha aqui, a vela de 16 horas, uma vela que caiu. A próxima até fez uma pequena nova mínima, como vocês podem notar aqui, mas bem próximo do preço que realmente chegou, né? A mínima da vela de 4 horas. Daí o euro parou e voltou para cima. Então tá vendo a importância que a importância de realmente ter esse horário anotado, tá? Porque te ajuda a, então, não perder muito tempo. Chegou aquele horário, você tá com uma trade legal, você não o plano já não era segurar para o próximo dia, use esse horário basicamente um pouquinho antes, então, né, das 4 horas, para executar, então, essas posições, tá? E por que o mercado para, galerinha? É pelo mesmo comportamento dos bancos, dessas empresas grandes que eu comentei com vocês. Eles aproveitam esses últimos minutos da sessão, porque obviamente os traders, né, vão para casa, né, eles precisam voltar para suas casas. Eles então aproveitam aqueles últimos minutos para fazer as últimas negociações do dia, para daí então voltar no dia seguinte e começar tudo novamente. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Eu acho que é um detalhe muito pequeno que não é muitas pessoas que sabem, não é muitas pessoas que falam por aí, mas, né, aproveite e agora comece a anotar. Inclusive, deve ter com certeza algum indicador aqui no TradingView. Eu acabei não olhando, né? Porque eu já estou acostumado em sempre ficar de olho ali entre 3 e 4 horas de Londres. Mas se você, né, você vê que vai ficar meio, né, vai esquecer, ou enfim, o que for, procure um indicador aqui no TradingView, você com certeza vai achar esse indicador que vai colocar uma linha vertical, te relembrando o horário do London Fix, né, que é o fechamento de Londres, beleza? Use isso em sua vantagem, né? E como eu disse, né? Por esse horário ser um horário referência, digamos assim, por uma pessoa que está pensando em uma possível, né, pegar o pullback do par, ou uma reversão do par, pode também usar essa mesma informação às vezes, né, para ajudar e ter uma chance melhor, talvez, de pegar isso. Por isso, galerinha, aproveitando, né, que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que eu digo para vocês, né, a não pegar e confiar em rompimentos depois das 4, 5 horas de Londres. Por quê? Porque isso aqui pode acontecer. Um exemplo, tá? Tem uma linha de tendência, digamos assim, essa linha de tendência somente é rompida lá, digamos, 6 horas de Londres, tem a grande chance, então, do mercado talvez só dar uma pequena, leve descida abaixo da linha de tendência e daí voltar e ficar assim o restante do dia não te dando retorno algum ou talvez até te dando uma perda no caso. Então por isso que eu gosto de e eu apenas opero rompimentos entre, né, as 6, 7 horas da manhã até as 4, 5 horas da tarde, horário de Londres, tá? Porque daí você tem a maior chance de pegar rompimentos que realmente vão te dar um bom retorno, beleza? É isso então, galerinha. Fiquem de olho aí no nosso canal para mais vídeos, beleza? Siga nosso canal, lembrando que a gente tem um Café com Forex todos os dias, às 8 horas da manhã, dando uma analisada nos mercados ao vivo, com notícias, né, lado fundamental e também análise
técnica. Forte abraço a todos, obrigado. Tchau, tchau.